sem graduação, você não verdade. existe no mercado corporativo. Beleza, vou fazer um curso e vai resolver. Pô, não é bem assim, meu. Você tem que mergulhar, cara. Teria uma visão míope das empresas ou de qualquer empresa achar que todo o capital intelectual e todo o conhecimento vai estar dentro dos seus portões. Quando uma grande corporação se relaciona com uma startup, ela tem mais de um objetivo estratégico. É onde que tem sujeira e tá fedendo? Tem aquela frase do pássaro madrugador come a minhoca primeiro, né? Mas você não pode pensar que se a minhoca madrugar, é ela que vira comida, né? E inovar é errar, né, gente? O sistema imunológico, né, do core das empresas, ele é muito poderoso. Começar pelas pessoas, começar pela cultura. Calma, gente, vocês estão se apaixonando pela solução, né? Cuidado. Tem que ser genuíno. Para mudar a cultura, você precisa de engajamento ou de evangelizadores. Isso aí não vai dar resultado. Pega esse dinheiro aí e vamos fazer internamente que a gente faz melhor. Isso é a frase clássica do insucesso e do erro. A verdade está fora dos teus portões, né? Você tem que ouvir o mercado, tem que ouvir o cliente, tem que ir para fora do escritório. Quanto é que vale o Matheus? Os times do Matheus aí, ele monta uns times meio estranho, né? Meio diferente aí. Mas é isso que dá resultado, né? A gente compor skills diferentes das nossas. A transformação é para todas as áreas. O que mais tem é o pessoal chegando com um PPT e achando que eles criaram, né, a nova Amazon, né? Que não tem certo e errado, né? Tá todo mundo aqui para aprender. O Matheus talvez indicou esse podcast pra você e tem mais de 1 hora, né? E você sempre pede podcast de 30 minutinhos pra ele. Vou dizer pra você, a conversa tá top, não desliga aí não. Pode Você vai assistir curtir que do nem- começo ao fim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Quinto Dia Útil, um espaço que a Carreira Miller abre para conversas inteligentes, hein? Trazendo toda semana um convidado especial. Hoje não vai ser diferente, só que ao meu lado hoje, isso é diferente. Tô com 2 parceiros que dispensam apresentações, Fernanda Futada Tamo junto. e Renan Veríssimo. Tamo junto. Valeu, como é que vocês estão? Super bem, muito obrigado. E aí, Fer? Preparados? Tudo beleza? Tudo certo. É Então nóis. vamos lá, hoje o papo é bom, hein? Hoje O é. papo vai render hoje. Mas antes disso, vamos para uns recados rápidos aqui. Esse episódio tem um oferecimento da Forma. A Forma é quem trouxe a Work to Work para o Brasil. Então, se você está pensando em fazer uma certificação em remuneração, esses são os caras que trouxeram a certificação da Work to Work para cá. E estamos com desconto especial por conta da parceria. Como é que funciona isso? Seguinte... Segue o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve para seguir o nosso canal no YouTube e segue a página da Forma no LinkedIn. Se você fizer essas 2 coisas e entrar em contato com a Forma lá pelo site deles, Forma, como você está vendo aqui, forhma.com.br, você vai lá fazer a inscrição para o curso e dizer que está inscrito, que ouviu o episódio. Você ganha R$200 de desconto para cada módulo do processo todo da certificação. Dependendo do que você fechar tudo dentro de abril agora. Agora, se você levar um amigo, cara, ao invés de 200, vocês 2 ganham R$300. Então é isso que a Forma tá trazendo para esse mês de abril especial. Tá na mão aí, fica contigo agora, beleza? Outro recado também, siga-nos nas redes sociais. A gente tá em todas as plataformas de streaming. Eu não sei onde você tá ouvindo agora, que horário é. De repente é uma madrugada, de repente é uma manhã, de repente é a noite, eu sei lá. Segue a gente nessa plataforma, dá um follow aí, eu não sei o nome que cada uma delas coloca, estamos em todas elas. Estamos também no YouTube, então se inscreve lá, ativa o sininho. A gente tem um manual de bordo também, que é o quintodiaútil.com. Tudo que o convidado fala, indica de livro, filme, sei lá, tudo que ele coloca de material, a gente coloca lá no manual de bordo também, que você pode seguir. O quintodiaútil.com é só acessar o episódio que você está ouvindo e tá tudo na mão. Beleza? Tá dito? Vambora? Então é o seguinte agora, hein? Deixa eu só fazer um detalhe aqui, porque mexer em tudo e fazer tudo eu fico confuso. Vamos ao que interessa. O convidado de hoje é um Shark. Se você não está acostumado com o termo, é esse cara basicamente que decide assim, vamos investir ou não vamos investir nesses caras? Shark Tank total. Pô, Tank. cara. E ele faz isso dentro da Randon, que é uma indústria tradicional do mercado. Pois é, só que de tradicional mesmo, só tem mesmo a minha tentativa frustrada de tentar descrever a empresa. Porque o convidado de hoje vai contar sobre um universo de novidades que eles têm apostado por lá, coisa super maneira. O cara de remuneração, o cara de RH tem que ficar por dentro disso, hein?
Ele está à frente da área de Ventures, Negócios e Estratégias Digitais. E eu posso dizer que ele é um especialista em tirar o chão dos outros. O cara gosta de provocar, hein? Um confrontador, hein? O cara tem repertório para uma conversa top. Chega de introdução. Vamos logo falar com ele. Seja muito bem-vindo, Matheus de Abreu. Tá na tela. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Emerson, Renan, Fernanda. Vamos conversar um pouquinho aí. Com certeza. Vamos A gente lá. agradece muito tua presença. Você é um cara que tem muita coisa para compartilhar e eu acho que o universo do RH, ele tá rodeado de muita coisa. Se ele só se fecha no ambiente de métodos e coisas, fica complicado. E você está aqui hoje porque você está vivendo um momento diferente, economicamente falando, isso interfere no mundo dos negócios, business, das empresas. E é por isso que você está aqui hoje para também tirar a gente do chão, vai. A gente tenta provocar, bom, né? mas nós somos fraquinhos nisso. bom. E ele vai trazer uma outra realidade, né? Com que muitos RHs estão precisando lidar, encarar aí novos times, né? Lidar com times de inovação, com esse Sim. novo mindset. Então, o Matheus vai trazer essa visão aí também do lado de lá, né? Certeza. Mas para começar aqui, Matheus, o negócio é o seguinte, a gente não chega falando de negócio, não. A gente quer saber quem é que tá aí do lado de lá, pergunta clássica, quando você baixa a tampa do laptop ali, quem é você, o que você gosta de fazer, conta pra gente. Legal, Emerson, vamos lá. Primeiro um disclaimer, né? Assim, acho que todo mundo que está nesse momento atual não precisamos discorrer muito sobre isso, né? Mas talvez se tivermos sons diferentes ou interrupções, eu tenho duas stakeholders aqui de 6 e 4 anos. Como é o nome delas? Júlia e a Lívia, inclusive elas estão em aula nesse momento no cômodo do lado, então elas também estão no processo delas ali, mas eventualmente a gente tem que apoiar aí. Pai, consegue um lápis, consegue uma folha, faltou Fique tesoura, tranquilo. então Já se aprendi tiver algum demais. ruído aí, já tá todo mundo acostumado. Adorei, já aprendi com o stakeholder. Mas então, olha só, obrigado aí pela introdução. Mas então, o Matheus, né? Eu tô atuando então nas empresas Randon aproximadamente 16 anos. Eu já atuei em diversas frentes dentro das empresas Randon, mas sempre ligado muito próximo aí à tecnologia, à inovação, participei de projetos de implementação de ERP, participei de projetos de implementação de plantas no exterior, apoiando a parte de infraestrutura, a parte de processos. E recentemente, então, como você comentou, Emerson, a gente está apoiando essa jornada dos últimos 4 a 5 anos da Randon, de transformação, né? Que muito se tem falado aí, que talvez a segunda palavrinha a gente pode usar diversos complementos, né? Transformação cultural, transformação digital, transformação pessoal, acho que é um pouco do que a gente vai falar aqui, e eu vivo isso na pele nos últimos 4 a 5 anos, adicionando uma série de conhecimentos novos aí a cada semana. Sou um nerd, né, Emerson, vamos dizer assim, agora tá mais cool, né, ser nerd, porque como é que é a terminologia? Tech é pop agora, né? Mas eu sempre tive próximo de tecnologia, eu gosto de entender o funcionamento das coisas, pesquiso bastante, gosto de ler artigos, gosto de ler livros, séries, devoro séries, né? E tenho duas pequenas aqui que, graças a Deus, devoram também conhecimento, então adoro estar descobrindo coisas com elas, principalmente a minha filha de 6 anos, que agora está na fase de interpretar tudo e perguntar tudo, e uma explicação simples já não basta, né? Eu gosto de dar explicações complexas, então esse é um pouco do Matheus aí, tá? Os hobbies atualmente estão restritos, né? Adoro viajar, mas os hobbies atualmente é série, TV, gosto um pouco de games aí também, e muitos jogos de tabuleiro aí com as minhas filhas. Legal. Você também... tem muita coisa que eu queria perguntar pra você, porque eu também gosto das respostas complexas, assim, e gosto de ver a carinha deles, né? Que você fala, mano, será que entendeu? Mas você vê que vai dando uma riqueza de repertório pra criança, né? O vocabulário começa a ser diferente. Você fala, pô, essa criança tem quantos anos? E, na verdade, convive com maluco, né? Então eu falo assim, convive comigo. Então, aí a gente fala umas besteiras, né? Mas eu acho doido. É bom, né, cara? Esse ponto, assim, a gente sempre teve um pouco isso, eu e minha esposa, né? Assim, óbvio, amor, carinho, nunca faltou isso sempre,
mas tratar a criança como um ser completo, né? E não como um ser que não consegue interpretar o que você está falando. Então a gente trata elas duas como adultos, explica as coisas e o porquê das coisas. E a gente vê que a curiosidade delas aguça bastante com isso. E ali 2, 3 dias elas estão usando terminologias e algo que você falou, eles incorporam rápido, com certeza. Muito rápido. Eu curto muito isso, porque eu também acho que a criança, você diminui a criança. Quando eu dou aula pra molecadinha, e eu dou aula pra uma galerinha de 9 a 13 anos, assim, né? E eu já tive muito conflito com o meu líder lá, porque ele fala assim, não, mas isso aí a criança não vai entender, cara. Fala mais fácil. Falou, mas você tá subjugando. Tipo, você acha que ele é um idiota? Não é, cara. E ele só vai dar repertório pra linguagem se você falar algumas coisas. Porque tá na língua. Você não precisa, às vezes, traduzir. Fala, pega o dicionário, filho, pra você entender. Não, aquilo ele vai entender na composição. No contexto, né? tudo. Por que ele aprende a falar? Ele não faz aula de inglês igual a gente, fala, vamos lá fazer aula de inglês. Não, cara, você solta ele na sua casa, quando ele tem 5 anos de idade, ele tá fluente no negócio, né? A gente já parte de um julgamento errado, né, Sim. nesse sentido. Então já começa errado a história, né? Acho Sim. que Sim. esse é um ponto interessante. Você tem um canalzinho na Twitch também, meu, já que você gosta de games, assim? Então, eu já tive canal no YouTube, já tive canal na Twitch, estão YouTuber. inativados. Depois, ao longo da conversa, a gente pode explorar um pouco mais, mas era hobby total. Como eu gosto muito de tecnologia, então a gente acabava com um grupo de amigos aí, o pessoal pedia muita dica, né? Então assim, o que você usa de mouse? O que você usa de fone? Então a gente entendeu que podia brincar, a palavra acho que é essa, um pouco com isso. Então a gente fazia review de equipamentos, enfim. Mas foi uma experiência curta aí, depois a gente acabou desistindo. Muito difícil, assim. É importante encarar, e eu uso muito isso, né? Encarar cada desafio com bastante foco e você se dedicar àquilo, né? Então, assim, fazer por fazer ou não conseguir fazer por inteiro não é muito fácil. Então, é difícil montar uma estrutura como a gente está tendo aqui, de um podcast um pouquinho mais estruturado, manter uma constância, buscar convidados, então assim, e ainda conciliar tarefas domésticas e 2 filhas e home office, e homeschooling, então acabou, não avançou muito. Tem que botar umas 24 horas no dia, assim, aí talvez não A mais. A mais. A mais, ó. Cara, mas ó, vamos lá então. Matheus, você não é um cara que nasceu em TI, né, cara? E como é que foi? Conta a tua caminhada profissional um pouco. Não nascer em TI é uma pergunta. Eu acho que eu falei uma besteira. A gente começa a olhar e fala assim: peraí. Porque hoje falar isso pra uma moleque que tiver 18 anos de idade, fala, não, eu já nasci mergulhado nessas coisas. Talvez não. Conta um pouquinho, como é que você chegou aí, cara? Porque acho que da nossa época pode, se bem que você é um cara que eu não gosto muito desses rótulos, né? Assim, millennial, geração Z, Y. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque cada geração acaba tendo todos esses tipos, né? Toda geração teve os exploradores, toda geração teve os inquietos, os troublemakers, os mais conservadores. Então, você colocar um rótulo que, os anos 80 foram isso, os anos 90 foram aquilo, eu tenho minhas dúvidas se é por aí, mas ok. Mas então, assim, eu sou de 82, né? Tenho 38 anos. Eu peguei o surgimento de várias tecnologias, né? Inclusive o próprio nascimento e consolidação da internet. Então, agora o pessoal mais jovem não vai lembrar, mas eu usei buscadores como o KD, eu usei ICQ para me... Netscape como navegador. Eu usei muito tempo o ICQ, que eu sabia o meu ICQ e não sabia o meu RG. Pô, né? eu sei meu ICQ até hoje, cara. Eu sei meu ICQ até hoje, o número, nunca mais esqueci. Eu comecei a ter acesso mais próximo com tecnologia em torno dos 11 aos 12 anos, né? Então, hoje, com certeza, minhas filhas aqui com 6 anos e 4 anos já têm acesso a smartphone, a tablet, claro, com o devido controle e tudo, mas eu tive acesso para as gerações atuais tarde, mas para a minha geração cedo. Então, eu tive acesso em torno de 12 anos. E eu tive uma das primeiras experiências profissionais, eu posso dizer que foi a primeira. Eu fui convidado para ser o monitor de um curso de tecnologia. Na época era Introdução à Informática, né? Então eu ensinava lá o MS-DOS, o Windows 3.11, lá usar o editor de textos. Acho que nem era o WordPad, era WordStar. Agora a memória começa a dar uma falhada. E ali, olha que engraçado, ali eu tive eu fiz isso por 3 turmas. E ali eu tive uma primeira experiência de como ter o conhecimento já não era suficiente.
Porque como eu não tinha facilidade de fazer isso, em comandar ou liderar uma turma, eu via que eu tinha, na época, 16 para 17 anos, os alunos todos tinham o dobro da minha idade, ou até um pouco mais, e eles ficavam me testando. Será que eles sabem mesmo? Então eu ficava perguntando, mas como é que faz isso? Mas num estilo quase de provocação, assim, não pode, né? Esse menino aí de 16 anos está ensinando a gente. Eu vejo que hoje isso já é uma realidade, assim, as pessoas entendem que a nova geração já vem com os plugs nativos, não tem que instalar nada, e aí até aceita mais fácil, né, pedir ajuda para um jovem aí para configurar um tablet ou um smartphone. Mas isso foi a minha primeira experiência, então eu dei aula de introdução à informática numa instituição super tradicional aí do país, que é o Senai, e que atua muito forte aí em setores metal mecânico, indústria, mas ele tinha um curso aí de introdução à informática, então foi a minha primeira experiência. E depois eu acabei trabalhando em outras empresas ligadas à tecnologia, trabalhei com suporte técnico, com informática, e em 2005, na realidade foi o final de 2004, eu apliquei para uma vaga de estágio na Randon. Eu já trabalhava com tecnologia, eu já estava numa posição boa, um jovem ali, 22 para 23 anos, e tinha uma condição financeira boa, mas eu pensei, poxa, eu preciso de uma empresa que eu possa me desenvolver, né? Aquilo que muitos jovens acho que ainda pensam, já tenho minhas dúvidas, né? Eu preciso de uma empresa que permita diversos caminhos aí, permita o meu crescimento. E aí eu apliquei para uma vaga de estágio na Randon. Ia ter que reduzir meu salário umas 4, 5 vezes, tive que fazer um acordo com meu pai aí, preciso de ajuda de novo nas despesas e tal, mas quero fazer essa aposta. E daí não passei na primeira vaga, lembro do feedback do gestor da época, mas a gente vai ficar com o teu currículo aqui, a gente te chama, né, se der outra oportunidade. Ele tá aí até hoje? Na realidade tem um fato, infelizmente, que não é feliz, ele faleceu. Ele acabou sendo um amigo, porque a gente atuou juntos, né? O querido aí, Luiz Paulo Wenzel, foi gestor de TI da Randon por muitos anos. E só que foi curioso esse fato, porque eu pensei assim, tá bom, né? Não vão me chamar e eu vou seguir minha carreira e tudo certo. Mas me chamaram. E, 6 meses depois me chamaram, olha, você não precisa passar por todo o processo, mas você tinha ficado bem selecionado lá no último processo, você gostaria de vir agora com a gente? Eu lembro que era carnaval. E aí ele brincou assim, olha, tem um outro candidato que ele só vai poder iniciar, eu não lembro, agora confesso que eu não lembro a data exata do carnaval, mas é sempre ali, né, fevereiro, março. E aí, olha, o outro candidato vai começar no dia X, era tipo 15 dias depois. E eu disse, não, eu começo amanhã, não vou pular carnaval, não vou trocar o carnaval pela Randon. E daí acabei entrando, então, durante o carnaval na Randon e depois construí a carreira ali. Mas foi um pouco disso, eu trabalhei em 2 empresas de tecnologia, fui instrutor aí de informática. Depois tive umas experiências menores aí que se a gente tiver tempo eu comento, mas são fora da tecnologia. Pô, cara, mas Nossa, então já que eu te perguntei quem é você vai contar agora. Já deixou todo mundo aqui curioso, né? Opa, vai ver que é a diferença, quer dizer, é tudo esse aqui é um fato curioso, então vamos lá. Na minha primeira experiência profissional eu fui desligado, né? Daí, não de instrutor, na primeira empresa já que eu estava trabalhando, contratado CLT normal, daí eu fui desligado. E aquilo me frustrou bastante. E aí eu disse, eu acho que tecnologia não é para mim, porque eu vejo ali os caminhos, eu faço proposições, eu tento mudar as coisas e tem que se manter no que estava estabelecido, enfim. E aí um tio meu tem uma mecânica aqui na cidade, e daí eu disse, eu quero trabalhar aí com você na mecânica. E eu trabalhei de mecânico. Mas não deu, não consegui aguentar ali, o trabalho é muito físico, não desisti. Mas foi bom, foi um período sabático aí, foi pouco tempo, foi
uns 3 meses, tá bom, eu entendi que o problema não é a tecnologia, é só eu fazer algumas escolhas diferentes. Então, eu atuei como mecânico aí também, fazendo reparos simples aí, só troca de óleo e por aí vai, nada muito complexo. É isso, a gente tá dando risada hoje. Belina, encostar uma belina lá assim e falar, filhão, vai lá, dá um trato. Pega um paninho molhado lá pra pôr no motor, Põe né? na Isso que a gente falou, bobina, na botar bobina. paninho molhado na bobina pra fazer ela esfriar o carro pegar de novo. Pô, que legal, cara. Pô, essas coisas ensinam muito a gente, tá vendo? Você fala assim, faz uma mega diferença. Te botou pra pensar, né, sobre algumas coisas que você tá... Não, a minha primeira experiência, assim, e a pancada do desligamento, né, e eu, assim, ok, entendi que preciso me preparar e eu fiz um combinado comigo mesmo, né, agora eu farei as escolhas da minha carreira e não mais o meu empregador vai dizer que eu não sirvo mais. Então, isso para mim foi interessante, sabe, foi um crescimento como profissional e na época também era super jovem. Já vamos dar um corte ali, cara, nessa frase que você falou, que é super maneiro, tá certo, cara. Pô, isso é muito doido, você começar a pensar, assim, você estudou o quê, cara? Conta um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória. Então, desse estudinho formal, tá? Porque o informal, hoje em dia, tá valendo muito mais, né? As coisas que a gente aprende. Exato, eu confesso que eu fico feliz com isso, né? E aqui não é uma crítica aí à academia tradicional, eu sei que eles estão tentando se reinventar, principalmente cursos de extensão e de pós-graduação e de mestrado, eu vejo que estão conseguindo uma dinâmica diferente, até por poder reagir mais rápido ao mercado, né? A graduação mais tradicional, essas talvez estejam sofrendo mais, né? Porque no período de toda a graduação, se for uma graduação de tecnologia, você já pode, no meio da graduação, já surgiu uma nova tecnologia. Como é que você muda ali a grade de uma forma dinâmica? Mas, enfim, aí é um outro papo. Então, eu sempre busquei o conhecimento, eu sempre fui um pouco autodidata, assim, como eu comentei no início, né? Em fóruns, em locais não tão usuais. Então, assim, eu sempre fui um ávido consumidor de internet. Então, fóruns aí que hoje se tornaram famosos como o Reddit, eu já uso há muitos anos, e outros fóruns para consumir informações e tentar acessar algum especialista daquele tema. Eu vejo que isso é uma característica que eu sempre tive comigo. Eu buscar me aliar a alguém que domina aquele tema e que tem alguma predisposição a compartilhar, eu gosto de fazer isso. Eu sou muito tranquilo em relação a absorver e trocar conhecimentos e tenho uma boa autorreflexão ou um autoconhecimento de até onde vai o meu conhecimento para mim não sair falando besteira e buscar alguma aliança interessante. Então eu busquei aquele dia a gente conversou, né, no warm-up do podcast. Eu busquei uma formação tradicional, que foi a administração de empresas, tá? E aqui eu fiz um semestre de ciência da computação e eu não gostei. Então, e a administração agora seria muito legal, né? Eu comentar aqui que é um curso que abre portas, que me possibilitou ter uma visão sistêmica. Não foi nada disso. Foi o curso que eu pensei que eu poderia entrar em o maior número de vagas possível. Eu pensei, bom, a administração não deve embarrar nada, então eu vou nesse. Então, fiz administração. Eu acho que foi uns 2 anos depois de me formar, eu fiz um MBA em gestão empresarial na Getúlio Vargas, que me agregou bastante. Realmente, algumas cadeiras em específico, inclusive alguns insights eu utilizo até hoje na parte de valuation de empresas e essa parte de visão mais estratégica. A gente teve cadeiras muito interessantes, então foi um MBA bem relevante. E depois eu acabei fazendo cursos de extensão, inclusive estou terminando um agora de segurança da informação, que falta só uma cadeira, é da FIA, ali de São Paulo, né, que é formação de líderes em cibersegurança. Mas aí eu fui pegando capacitações mais específicas. Eu entendo que uma capacitação de longo prazo hoje tem que ser algo muito diferencial para me chamar a atenção, porque realmente eu gosto de mergulhar no tema e ficar com ele ali 30, 60, 90 dias. E se eu focar e der um gás, eu entendo que eu vou sair com um conhecimento mínimo interessante. Agora, ficar 2, 3 anos ou até 15 meses, me parece, nos dias de hoje, um tempo bastante extenso aí para se comprometer com algo que
eu vou cansar no meio do caminho. É o paralelo com os livros ali. Eu acabo lendo mais de um livro por vez, porque aquele livro mais arrastado me cansa, daí eu acabo abrindo outro, iniciando outro daí. Aí já tem um pouco da minha personalidade aí, meio inquieto, né? Não, Mas isso é bom. Você quer falar? não, só ia falar, não, a gente não tá avaliando. Os Imagina psicólogos o pessoal aí. de RH e tal, tranquilo. Pô, mas de RH aqui eu não sei, porque ó, eu sou um cara de marketing que entrou pela porta dos fundos. A Fernanda é Aí jornalista. você largou a porta dos fundos aberta, eu entrei, né? Porque eu Entrou. fiz jornalismo. Opa, peraí. Aí o Renan você fez... Não, eu tô para falar que eu prestei para ciência da computação e uma semana antes eu mudei para administração de empresas. Caramba, mesma Aí, linha. ó, então Mas a gente foi tá com esse uma pensamento que você teve aí? trajetória parecida. Foi um pensamento de, cara, e agora o que eu faço? Será que eu tô indo pro caminho certo? Cara, e eu... Na época que eu fiz graduação, isso vem reduzindo drasticamente, tinha um peso muito grande, né? Sem graduação, você não verdade. existe no mercado corporativo, né? Uhum. Então, não, vou completar alguma aí, depois eu vejo o que eu faço. Pior que é isso mesmo, cara. Só pra formalização, assim. Porque eu olho pra tua caminhada, Matheus, e vejo assim, bom, você começa a formar uma coisa. Por que você tá nessa cadeira hoje? Você traz um repertório bem interessante. Esse lance de valuation, eu acho que é muito importante pro que você faz hoje. Até você vai contar um pouquinho sobre isso, né? Eu gosto do mercado de ações. E aí eu comecei também. Eu gosto também. Né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco, falei, eu quero entender esse lance de valuation, né, cara? Aí eu falei, pô, é muito embaçado. É um negócio que você fala assim, beleza, vou fazer um curso e vai resolver. Pô, não é bem assim, você tem que mergulhar, cara. E aí eu começo a olhar pro que você faz e falo, por que eu vou investir nessa empresa? Uhum. Tem aspectos sobre afinidade de negócio, tem o valor que ela pode gerar, tem talvez uma receita que você pode agregar. Cara, é um negócio, é uma arte. Acho que eu já ouvi isso. É uma arte. Então, é uma parada que eu acho que não vai ter curso que vai te dar. Eu tô lendo da Modaran agora, que é uma referência em valuation. Pelo menos me disseram. Eu gostei do jeito dele escrever, né? Mas eu falei, tá longe, cara. Então, eu sou entusiasta. Gosto e pago pau pra quem faz. Agora, você, pelo jeito, tá eu já faço até uma provocação de, seja do RH ou não, seja um colaborador, um profissional, não, mas você já tentou dar uma olhada nos números da sua empresa, chegar pelo menos perto ali do EBITDA, sabe o que significa? Pode crer. Eu acho que isso é super importante para você até entender por que você tá ali, cara. Sabe? Então, isso é uma visão que precisa ser ampliada. Não só para os profissionais de RH, de remuneração, mas para todo mundo, né? Poxa, principalmente agora, com muitas empresas com capital aberto, então você tem acesso a essa informação. Sim. Né? Então, acho que é um pouco de gap que a gente tem. De novo, a gente volta para a questão um pouco educacional, né? Mas vale super a pena você estar conectado com essa questão questão de ser curioso, né? Exato, de você ir aguçar a curiosidade atrás. Tipo assim, alguém te pediu pra pesquisar? Não, eu quero saber. Exatamente. Ô, Matheus, você tem... Fale, pode falar. Não, só pegando esse gancho ali do Renan e da Fernanda, e até para entender para onde a empresa está indo, né? Isso aí. Eu vejo que, pelo menos há 16 anos ali com a Randon faz muito bem isso. A gente divulga, obviamente, o que for possível, né? Mas a gente sempre está compartilhando com os colaboradores em reuniões mensais, agora em lives, né? Porque é importante dividir com o colaborador para onde a empresa está indo, né? Quais os rumos, sejam financeiros, estratégicos, e eu vejo que cada vez mais essa nova geração quer saber isso. Eu vejo que anteriormente isso não tinha tanto peso, né? Ok, se o meu salário estiver caindo no dia 5, tá tudo certo. Mas eu vejo isso cada vez mais aumentando, as pessoas questionando, o meu time questionando, né? Poxa, mas o que vocês vão fazer a respeito desse tema? Isso está ampliando. Legal você falar isso, cara. Você tem, então, RAPT4 na sua carteira, então, cara? Não, agora o time de RI aqui tá atento nessa parte. Depois eu tenho que ver com quem que eu vou compartilhar o podcast. Brincadeira aí, abraço. O Esteban, a Carol, o Davi e todo o time de RI da Randon que faz um belíssimo trabalho. Não, a gente tem todos os planos lá aprovados lá, né, junto à CVM, a B13. Então, os gestores podem sim fazer compras desde que sigam algumas regras, né? Porque a gente tem acesso a alguns números e algumas estratégias, mas eu particularmente não tenho na minha carteira pessoal aí. Talvez tenha em algum fundo que possa estar investindo na Randon, mas diretamente não tenho não, Emerson. Vamos evitar o conflito de interesses.
Muito boa, cara. Diz pra mim, o que você... Então, tenta traduzir. Você conta pra tuas meninas? Se ela chegasse assim, a Júlia e a Lívia e falasse assim, pai... O que você faz lá na Randon? Então, como é que... Eu quero que você conte, porque se elas entenderem, meu amigo... Não, mas ó, eu tava pensando em perguntar isso, mas eu ia falar assim que tá fácil pra você explicar. Tem um programa de televisão que exemplifica. Mas não é só isso. Não é só isso, mas uma parte, você liga o Shark Tank ali e fala, é isso aí, ó, que eu faço. Ó o pai ali, ó. O pai tá on. Fica com essa história de Venture Capital, Corporate Venture Capital. Cara, o que significa essa parada? O que é essa parada, mano? Se elas entenderem, todo mundo vai entender. Olha, esse desafio aí eu não tive ainda. Bem boa provocação. Vai se preparando, então. O que a gente faz ali? Na realidade, então eu tenho duas atribuições ali, como você comentou no início, né, Emerson, que é a parte de estratégias e negócios digitais, que basicamente então é a formação de times internos que se capacitam em novas tecnologias que habilitam essa transformação. Então, a gente está falando aqui de inteligência artificial, de blockchain, robotização de processos, criação de novas soluções de uma forma muito mais ágil, mais dinâmica, né? Tem aquela provocação, né, que vocês já devem ter visto, talvez, em algum local, né? Ninguém se pergunta quem que é a empresa de TI da Amazon ou do Google ou do Nubank. Eles são empresas de TI, né, que acabam tendo outras linhas de negócio. E a gente vê que as grandes estão percebendo isso muito rápido, estão estruturando times de tecnologia muito rápido. Então, a Randon também vem aproximadamente aí 1 ano e meio estruturando o seu lab, o seu time de negócios digitais interno. Então, assim, são pessoas técnicas, então engenheiros de dados, cientistas de dados, desenvolvedores, que realizam algumas atividades e alguns projetos internos que a gente escolheu por serem extremamente desafiadores, exploratórios, ou que tragam uma vantagem competitiva para a Randon, e a gente começou a internalizar. Então, estudamos as tecnologias e começamos a internalizar. E a outra frente é a frente de Corporate Venture Capital, que é um nome pomposo aí, mas é o investimento e o relacionamento, mentoria, aceleração com startups. E por que faz sentido, primeiro, as duas coisas estarem próximas, né? Porque eu acredito muito que seria uma visão míope das empresas ou de qualquer empresa achar que todo o capital intelectual e todo o conhecimento vai estar dentro dos seus portões. Então, por mais que eu tenha um lab com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas, com 5.000 pessoas, isso é uma capacidade irrisória perto da capacidade criativa do planeta inteiro. Então, assim, eu preciso me conectar com entidades externas, eu preciso me conectar com agentes externos. E para isso, então, o mercado denominou aí há alguns anos que esses agentes, né, pequenas empresas que têm tecnologia como diferencial, são startups. Então, a gente começou esse processo de se relacionar com startups aproximadamente uns 4 a 5 anos. Chegamos a um momento de ter em torno de 46, 48 startups se relacionando com as empresas Randon. O que é se relacionar? É ter um contrato ativo, estar fazendo um teste, estar resolvendo um problema de alguma área de negócio, logística, comercial, RH. Depois que a gente maturou esse estágio, a gente aprendeu a se relacionar com as startups, a gente começou a perceber que as startups davam um feedback de muito valor para a Randon. Poxa, o que vocês fazem aqui é realmente genuíno, vocês colaboram, vocês nos ajudam a crescer como indivíduos, como empresa, vocês realmente aceleram a nossa empresa. Quando a gente começou a ver que esse feedback não era único, ele começou a se repetir, eu acabei, então, sendo deslocado da atividade que eu exercia anteriormente, eu era gerente corporativo de TI, e eu fui deslocado, então, para pesquisar e entender um pouquinho mais desse bicho aí, desse zoológico aí, com espécies diferentes, né, que não é mais só a corporação e tem agora estruturas de inovação e as startups. Então, para nós, lá na Randon, foi um movimento extremamente natural. A gente começou a se relacionar com as startups, essa maturidade foi evoluindo, as trocas com as startups começaram a ficar cada vez mais ricas, e aí nasce uma Randon Ventures no meio da pandemia, em fevereiro de 2020, para dar esse passo seguinte, que é, além de se relacionar, de mentorar, poder acelerar
e eventualmente a startup que também precisa de capital, investir nela, né, num investimento minoritário. Então aqui a Randon não está tomando controle da startup, é um investimento sempre minoritário, entre 5% e 15% aí de participação societária, para manter aquele empreendedor aquecido e motivado, né? Eu sei que aqui agora a gente esticou um pouco o fio, mas esse final é muito importante, né? Eu vejo que quando uma grande corporação se relaciona com uma startup, ela tem mais de um objetivo estratégico. Ela tem um objetivo de explorar um novo negócio, um novo produto, mas também explorar aquela mentalidade, aquele empreendedor que pensa diferente, que é ágil, que tem que, às vezes, conseguir uma receita de uma semana para outra, porque senão ele não consegue pagar o funcionário. É um modelo diferente de atuação, muito mais de sobrevivência. Se eu chego lá com a estrutura da Randon, compro 80% da startup e digo que a partir do mês seguinte ele é uma corporação que tem todo um back-office e uma área de apoio, eu vou perder esse senso de sobrevivência. Não sei se vocês concordam. Joga água na fogueira. Não, exatamente. Então, assim, eu preciso manter o empreendedor aquecido, mas dar algumas novas ferramentas para ele, obviamente. Então, esse é o jogo aí que a gente está desafiando a jogar. Ó, um parêntese que poderia passar desapercebido aqui, né? Mas você estava à frente do time de TI, o cara que fez 6 meses de ciência da computação e não curtiu. Então eu começo a olhar pro Matheus e falo assim, rapaz, o Matheus parece muito... Eu já falei uma frase que o Márcio Fernandes fala assim, ele fala assim, pá, onde que tem sujeira e tá fedendo? Ah, tá, me manda pra lá. Todo mundo foge da merda, eu resolvi ser o papel higiênico. Não que tava fedendo, mas você é um cara que, acho que você tem um tipo de mente pra montar uns times meio maluco e pra conseguir fazer umas coisas que ninguém faria, certo? O Bill Gates fala uma parada assim, né? Ele falou, naquele documentário que ele fala, pra que você tá na empresa? Ele falou, eu tô aqui pra impulsionar coisas que talvez não aconteceriam se eu não desse o meu empurrãozinho. Não quero te comparar com ele, porque eu acho que cada um. Não, exatamente. Mas você é meio esse estilo, né, Matheus? Você acha que pelo jeito você topa umas paradas meio malucas. Não, sim, com certeza a parte de comparação com o Bill Gates a gente escapa e corta essa parte, brincadeira. Mas não por assim, ele. Eu acho que sim, e é muito do que eu encarei alguns desafios na jornada ali da Randon. A gente teve um projeto SAP muito desafiador, implementação de RP sempre é desafiadora. Agora você imagina em várias empresas com vários RPs diferentes, tentar integrar tudo isso de uma vez só num Big Bang, né, que é o Go Live, que a gente chama. Então, eu liderei toda a parte de customizações do SAP, ou seja, tudo que o SAP não fazia de uma forma standard, eu liderei uma equipe lá que chegou a ter mais ou menos uns 30 desenvolvedores de 4 empresas diferentes, porque a gente fez um processo ali de fábricas de software terceirizadas. Então, nós tínhamos 4 empresas e tinha que alimentar as 4. Então, vinha um desenvolvimento, eu tinha que mandar um pouco para o Renan, um pouco para o Emerson, um pouco para a Fernanda, e tinha questão comercial. Então, eu diria que sim, Emerson, eu acabei encarando alguns desafios aí que me moldaram como profissional, mas eu acho que muito, e esse desafio especificamente, eu me convidei. Então, assim, a vaga estava aberta e o diretor do projeto do SAP comentou dessa possibilidade, que eles iam ao mercado. Ao final dessa reunião, eu esperei todo mundo sair, ficamos nós dois. Ele não me conhecia, eu disse, olha, prazer, eu sou o Matheus, eu estava atuando na época na Randon Consórcios, que é a nossa administradora de consórcios, pela frente financeira, que a gente chama, um projeto de RP se divide por frentes, né? Frente logística, frente comercial, eu atuava na frente financeira. E aí eu disse, olha, eu gostaria de encarar esse desafio. Você tem experiência de relacionar com fornecedores e tal? Eu tenho. Eu vim de um projeto recente na Randon Consórcios, 2 anos com um fornecedor externo, bastante viagens ali, que era uma fábrica de software de Porto Alegre, ele ia falar. Pô, Matheus, é a nossa internet, só pode. Cara, Mateus, Porto Alegre, parou no Porto Alegre. Parou no Porto Alegre, cara. A gente precisa que continue a ideia. Se a internet permitir. Travou de novo. É minha posição aqui, ó. Eu vou rotear minha internet Nossa, desculpa aí, Caraca. Porto Alegre. Matheus, parou em Porto Alegre, cara. Voltou. Estamos aqui de novo. Ah, não, mas não perdemos muito, então. Não. Então, eu comentei que
eu tinha uma experiência com uma fábrica de software de Porto Alegre, participei de um projeto de RP da Randon Consórcios e me candidatei ou me considerei apto para esse desafio. Toca em mim, tá certo isso, o jogador pediu a bola. E aí ele fez o processo normal de RH, né? Consultou lá o histórico do Matheus. A Randon sempre teve historicamente ótimos programas aí de identificar potenciais, de identificar possíveis gestores. Tivemos um programa por muitos anos chamado Sucessão de Gestores, que era um ótimo programa. Então acabou pegando a minha ficha técnica lá e eu acabei então tendo esse desafio, que foi um desafio aí por uns 8, 9 meses. E logo depois eu fui convidado por esse mesmo gestor a ocupar então o cargo de coordenador de infraestrutura. Então eu saí da frente financeira, fui para desenvolvimento do SAP e parei na infraestrutura, falar de firewall, de redes. Então eu acabo girando bastante em algumas áreas, como eu comentei no início, afins e próximas de inovação e de tecnologia, muito talvez por esse perfil de curiosidade e de gostar desse tema. Mas também por o que eu entendo, assim, que na pior das hipóteses eu agreguei conhecimento, eu agreguei experiência e eu vou sair um profissional melhor. E foi um pouco desse raciocínio que eu utilizei nesse último movimento também, que eu estava com uma carreira também um pouquinho mais consolidada, vamos usar esse termo, ou direcionada para ser um executivo de TI mais tradicional, de ERP, segurança, firewall, redes, toda aquela parte. E daí, como a gente utilizou em algum momento aqui da conversa, aí eu perdi o meu chão por um momento, né? Porque eu não estava esperando que esse convite viria agora, mas rapidamente processamos a informação e vamos lá, não vamos perder a nossa essência de buscar os desafios e buscar esse aprendizado contínuo. Então, encarei o desafio e estamos aí. Eu queria perguntar, porque eu fico muito curiosa, assim, né? Sobre timing. Tipo, tem aquela frase do pássaro madrugador come a minhoca primeiro, né? Mas você não pode pensar que se a minhoca madrugar, é ela que vira comida, né? Tem um lance de timing, ela quer acordar mais tarde e se dá bem, né? Como é que foi essa questão de timing pra Randon? Porque quem conhece a Randon, né, tipo, é um mega negócio, né? Tipo, por que essa virada de chave? E como é que foi encontrar esse timing? Da onde que veio esse estalo? Conta um pouquinho como é que foi essa virada de chave aí. Legal. Eu fico muito feliz, assim, de estar próximo desse movimento, né? Então, assim, a Randon, ela vamos dizer assim, acordou, não sei se é a palavra correta para esse termo, mas o pessoal que vai nos ouvir aí, que receba bem esses termos e ouça bem, né? Mas ela acordou para esse movimento, foi aproximadamente ali 2014, 2015, um pouquinho antes desse hype todo, mas já acordou, eu acredito que com os motivadores corretos. Não pensando em tecnologia, em transformação digital, e agora todo mundo é ágil, todo mundo é Scrum, todo mundo é Kanban, aquela sopa de letrinhas, né? Mas ela pensou em cultura, que a Randon estava extremamente hierarquizada, com uma cultura de não permitir erros, as pessoas se sentindo um pouco pressionadas além do usual para entregar um resultado e não poder inovar. E inovar é errar, né, gente? Então, assim, se você não está errando, talvez você não esteja inovando o suficiente, né? Inovar é errar, é experimentar. E, obviamente, daí aprender um pouco com isso, né? Então, assim, tem que cuidar para não romantizar a coisa também demais, né? Ah, eu errei nos últimos 20 projetos. Bom, talvez, então... Tá errado mesmo. Outro, né? Mas tudo bem. Tô inovando. Então, assim... Então, mas ela percebeu com os executivos, enfim, que lideraram esse processo, né, muito pelo próprio Daniel Eli, que liderava o RH naquela ocasião e hoje é o nosso Chief Transformation Officer, onde ela precisava rever comportamentos. Então, eu acho que essa autorreflexão da Randon foi muito importante para que a gente pudesse chegar hoje ter um veículo como a Randon Ventures, saber que é um investimento de risco e saber que uma startup pode não dar certo. Então, eu entendo que a Randon acordou para esse movimento lá em 2014, 2015, e ela começou de uma forma que eu considero muito inteligente e, inclusive, recomendável para empresas semelhantes à nossa, de indústria pesada, com processos mais tradicionais,
não ataca o teu core, né? Porque ali você vai ter uma resistência muito grande, né? O sistema imunológico, né, do core das empresas, ele é muito poderoso. Poxa, eu faço aqui um processo industrial há 15 anos, eu só troco a máquina, boto uma máquina que corta mais rápido, que solda mais rápido, que o laser é mais rápido. E você vem me dizer agora que eu tenho que trocar tudo isso por uma estrutura de plástico ecológico. Calma. Então, assim, não começa pelo core. A gente começou pelo back-office. Então, assim, um dos grandes movimentos que a Randon fez foi o que a gente denominou Randon Exo, que foi o embrião da nossa Conexo, lançado ano passado. A Randon Exo foi o deslocamento de 3 colaboradores nossos, um de TI, um de RH e um do CSC. Eu fui um dos sponsors dessa primeira turma, porque o meu funcionário de TI, Gustavo Misturini, foi integrante desse trio. A gente teve a Tamis pelo RH e o Bruno pelo CSC. Olha que legal. O Gustavo, hoje, ele lidera ali toda a parte de Corporate Ventures da Randon Ventures, trabalha comigo, procura e conversa com startups diariamente e ativamente. A Tamis lidera a parte de pessoas e cultura do Centro Corporativo e da Randon. E o Bruno lidera a Conexo. Olha como essas 3 pessoas tinham a predisposição a aprender e também pivotaram as suas carreiras. Mas o que aconteceu então com eles lá quando a gente iniciou a Randon Exo? Eles ganharam um mandato para, durante 6 meses, saiam, vão conhecer ecossistemas de inovação. Eles brincavam, né? Agora todo mundo vai nos ver, que é o pessoal que viaja, toma café e vai para evento. Eles saíram da Randon, eles ficaram trabalhando num coworking, não batiam mais crachá, ganharam, a gente brincou, né? Ganharam alguns benefícios, mas ali tinham mensagens poderosas. A gente queria desintoxicar eles do ambiente corporativo. E aí eles receberam essa missão de identificar projetos e oportunidades para melhorar processos de back-office. Encurtando um pouco a história, esse grupo produziu uma startup que hoje é uma startup aí de sucesso no Brasil, que é a GUP, em processos de recrutamento e seleção, e a Randon tem o orgulho de ser uma das primeiras usuárias heavy users aí, ou grandes corporates usando a GUP. Isso já faz uns bons 3, 4 anos aí. Agora minha memória não vai me ajudar nessas datas, mas é em torno disso. Então, a gente começou esse relacionamento com a GUP, que sofreu com a Randon no sentido de bater em processos pesados, mas ela comprou a briga com a gente. E é muito legal ali, a gente ouviu em vários eventos a própria Mariana, lá da GUP, comentando que mesmo no início e um pouco com pedras no caminho, a Randon já demonstrava ser mais rápida que algumas corporações do mesmo porte, assim. Então, esse foi o início da jornada, que depois culminou em colocar mais startups. Esse grupo Randon Exo de 3 foi para 6, de 6 para 16, e hoje a gente está na geração 5 ou 6. Bruno, depois me perdoa se tu ouviu o podcast, eu esqueci se é a 5ª ou a 6ª, e a gente tem mais de 30 pessoas aí fazendo esse processo de sai da sua área, leva um desafio, volta com uma solução para o desafio, mas o desafio quase que é um pano de fundo. O objetivo é que a pessoa volte diferente e seja um agente de transformação na sua própria área. Cara, você falou um negócio... Eu tenho um monte de coisa aqui, né, cara? Sistema imunológico. Tá todo mundo aqui. Pô, tá todo mundo doido. Porque é quase que a Randon criou uma doença autoimune. Tipo, ela ataca ela mesma pra dar mais vida, né, cara? Assim, não podemos permanecer nessa linha. E eu acho que a principal lição, desculpa te cortar, Emer, mas começar pelas pessoas, começar pela cultura. A gente vê muita gente começando por metodologia. Né? Mas, cara, tem uma forma de virar uma chave aqui, já colocar todo mundo ágil e etc. Não, calma, vamos começar pelas pessoas primeiro, né? Então, eu acho que esse processo que ele chamou de desintoxicação... Importantíssimo. 7 anos, né, cara? Se a gente começa a contar do 14, 15 ali, né, meu? Exato, não é um processo simples. Então, assim... Todas as companhias têm os seus desafios, né? Mas, assim, entre uma startup que agora recebe um investimento bilionário ali, que a gente comentava um pouco no início, óbvio que ela vai ter o desafio dela agora de crescimento, expansão das equipes, novos mercados. Mas uma empresa tradicional não tem nada de trivial em fazer isso, tá? É bem difícil conseguir se transformar de dentro dos portões, né? E eu vejo que a Randon tem conseguido ser bem sucedida em algumas iniciativas, ou na maioria delas, né? Às vezes a gente brinca dentro dos portões lá,
a gente vai errar, mas vamos ganhar por saldo de gols, né? Então, assim, vamos acertar mais do que errar, daí tá tudo bem. Eu tô lendo esse livro aqui que eu trouxe, inclusive, para recomendar, porque aqui a gente vai trazendo recomendações também. Mostre. Aqui, ó. Aqui, ó. Fazer a propaganda. Daqui, fazer a propaganda, eu vou ganhar dinheiro depois. O livro chama Como os Inconformistas Mudam o Mundo. É do Adam Grant. Eu acho que você é um inconformista nato, assim. E quando eu retomei esse livro aqui, pensei muito em você. E tem uma história, inclusive, que ilustra muito bem isso que você falou, que é a da Polaroid. Que eles eram líderes de mercado e, tipo, super inovadores. Inventaram a câmera que imprimia na hora. Permitiu até que os astronautas fotografassem o Sol. E aí inventaram a lente polarizada. Enfim, os caras eram pioneiros. E eles tinham um consenso cultural, assim, de que as pessoas queriam fotos físicas. E não quebraram esse consenso. Eles todo mundo, a tendência era de buscar algo que significasse a marca da empresa e não, as pessoas querem fotos físicas e ninguém foi contra isso. E aí esse consenso foi inimigo da originalidade, ou seja, a empresa morreu, faliu, porque eles descansaram no consenso da cultura, do tipo, não, nós somos pioneiros, as pessoas vão querer fotos impressas, e aí nesse processo todo veio uma porrada de concorrente aí que já tinha foto digital e um monte de coisa e levaram eles embora. Então... E nisso, às vezes, se apaixona pela solução e esquece do problema. É o que eu também falo para muitos profissionais de remuneração. O Renan fala de muito mesmo. Se a gente quebrar, ele pode falar assim, eu falei. Falei, gente... Ele vai ser aquele cara assim não é assim. Eu avisei. Tá certo, eu avisei. Eu avisei. Não, mas antes disso, ele tá trabalhando para não deixar isso acontecer. Porque justamente tem muitos profissionais que chegam e questionam, né? Nossa, tá acontecendo aqui um movimento de transformação, de inovação e tal, não sei o que lá. Preciso colocar bônus aqui, preciso fazer... Falei, calma, gente, vocês estão se apaixonando pela solução, né? Cuidado. Entende primeiro qual que é o problema. Aliás, se existe um problema, né? E aqui fica até a provocação também para o Matheus, no sentido, você fez essa desintoxicação da galera, eles voltaram malucos. E aí, como que você segura essa galera, bicho? Ou não segura? Não segurou, pô. Aí os caras... Não, conte. Eu acho que aqui tem uma palavra que eu acredito muito, né? Que tem que ser genuíno, né? Então, assim... Alguns exos que participam desse programa, eu diria que a maioria deles, agora eu vou me arriscar, quase que 100%, eles não voltam para fazer o que eles faziam antes. Eles trocam de área, eles trocam de função, eles trocam de empresa e alguns saem do grupo Randon. Então, assim, já temos casos disso, a pessoa volta tão diferente que eu não pertenço mais a esse... Mas a gente não pode... parar de fazer o que a gente está fazendo por causa disso, né? Então, assim, a gente acredita muito, isso é genuíno, que transformando as pessoas, a gente vai aumentar o nosso exército e vai transformar a Randon. Algumas pessoas vão sair e vamos perder talentos? Vamos, mas a gente vai ter que continuar formando mais do que a gente está perdendo. Então, assim, as pessoas voltam diferente, Renan e Fernanda. Assim, eles voltam diferentes. Alguns acabam tendo uma atividade antes de sair que era um pouquinho mais operacional, eles acabam se tornando pessoas mais provocadoras e questionando por que aquela atividade é daquele jeito, e acaba que às vezes o gestor também não está num timing adequado, não está dando esse matchmaking e a pessoa acaba trocando de área. Mas eu acho que isso é uma consequência ou um resultado inevitável, não tem como a gente não considerar isso na equação. Mas eu diria que isso não é a grande parte. A grande parte volta com essa visão de que é possível mudar e fazer diferente processos atuais. Então, assim, poxa, tem um mundo lá fora, mesmo que isso aqui funcione há 10 anos, dá para fazer diferente, dá para fazer mais simples, dá para encurtar etapas. Eu vejo que isso a gente está conseguindo mostrar resultado através desse processo, sim. O Matheus, ele falando disso, Matheus, você tem uma palavra que você falou pra gente, e o Renan gosta de uma frase também. Você forma o evangelista, né, cara? Eu acho que mais do que qualquer coisa, porque depois você quer que esse cara saia contaminando. Se ele sair fora da Randon, dentro da Randon, ele tá nele, né, cara? Você botou o vírus nele ali. Agora, a partir de então... Bem pertinente. Não, mas... é o vírus. Pode crer, mano. Estamos falando de sistema... O que a gente tá falando... Não, tá ligado. Desculpa. Não, pode falar. Eu acabei aqui. Não, o que a gente tá falando aqui, né? A gente tá falando de cultura,
a gente está falando de pessoas, né? Então, tem uma frase muito legal do nosso fundador, o seu Raul Randon, que infelizmente já faleceu, que as estruturas físicas, né? Ele falava que a fábrica, esses prédios, isso não é a Randon, isso tudo não funciona se não tiver as pessoas ali. Ok, tem cada vez mais robôs, mas existem pessoas programando os robôs, existem pessoas operando os robôs, as atividades vão se modificando, mas as pessoas, o que a gente está falando aqui é essencialmente de pessoas. E para transformar, para mudar a cultura, você precisa de engajamento ou de evangelizadores, vamos usar a palavra que a gente quiser, mas precisa acreditar, né? Em alguns momentos a gente pode falar até de fé, mas não numa fé na questão religiosa. Tem que acreditar que esse processo vai dar resultado. Então, assim, quando a gente faz alguns movimentos, a gente brinca assim, né? Não tem todo mundo comprado naquela ideia. A gente tem sempre aqueles 10, 15%, né? Os early adopters, ou usa o nome que quiser. Mas se a gente consegue ter esse primeiro público de early adopters, aí o exército vai ampliando e você convence aqueles 60% do meio, que é o percentual que a gente tem que convencer, né? E daí sobra os 20% resistentes, que o organismo tem que lidar com ele. O sistema imunológico tem que lidar com essas resistências. Mas então, assim, muito de quem trabalha com inovação, com estruturas de lab, com estruturas de venture, com estruturas de startups, é muito esse processo de evangelização. Porque quando você recebe alguém um pouco mais cético, a primeira coisa, isso aí não vai dar resultado, pega esse dinheiro aí e vamos fazer internamente que a gente faz melhor. Isso é a frase clássica do insucesso e do erro, né? Então, assim, por que não fez antes, então, né? Por que há 5 anos você não fez, então, e agora em 2 meses você vai ser melhor que a startup que está fazendo isso há 5 anos? Então, precisa, sim, quebrar alguns mitos, quebrar alguns paradigmas, e nós também temos os nossos mitos. Um deles era, eu lembro bem, eu fui o primeiro gestor que contratou um profissional pelo GUP, 100% online, sem agência, sem recrutamento. Ele preencheu lá, gerou vídeo no YouTube. E aí, quando a gente iniciou esse grupo de estudo do GUP, tinha um mito lá: a Randon não é atrativa para os jovens. A Randon é uma empresa dura, que não... Os primeiros candidatos eram tudo 19, 20, 22 anos, que o sonho deles era trabalhar na Randon. Então, assim, E aí a gente linka com o assunto de antes, né? A gente tem que cuidar para não enxergar o mundo por trás da mesa ali e achar que as nossas verdades são aquelas verdades absolutas, né? A verdade está... agora eu vou parafrasear um outro livro que tem a ver, que é do Arquivo X lá, né? A verdade está lá fora. Eu não queria fazer esse link aqui com o alienígena, mas a verdade está fora dos teus portões, né? Por mais que tu tenha times excelentes de P&D, de pesquisar mercado, de design... mas o usuário ou o cliente, né, dependendo ele sempre vai achar uma forma de usar aquilo que você projetou diferente do que você imaginou, tá? Então, assim, o cara vai lá e projeta 2 anos um celular pra gente usar assim, e o pessoal usa como um walkie-talkie. Aí, sabe? Nunca duvide da capacidade do usuário. Então, você tem que ouvir o mercado, tem que ouvir o cliente, tem que ir pra fora do escritório, sabe? Sim. Pode crer, cara. Pô, que conversa maneira, cara. Dá pra ficar a tarde inteira aqui, Pô, né? tem muita coisa aqui que a gente quer te perguntar, cara. Eu sei que você que está ouvindo, pô, se você não estiver curtindo, tá cansado, o problema é teu. Põe na velocidade 1,75 lá, 2 e você que lute. Não, o pior é que é o seguinte, né? Eu não gosto de podcast longo, né? Eu sempre... E todo mundo me pede... Poxa, tem um podcast para indicar, daí eu indico sempre os que tem de 30, 35 minutos, né? Daí depois eu vou compartilhar com os amigos. Seus, os caras falam, dá uma olhada lá. Daí, você mandou um de 1 hora e pouco. Deixa eu fazer uma brincadeira rápida, então. Mas a Renata deu a dica ali, ouve em 1,25, 1,50. A Fernanda... Não, é a segunda vez que me chamam de Renata. Você tem muito cara de Renata. Ela tem cara de Renata. Ingrata, Renata, Desculpa, ingrata. Fernanda. Não, relaxa. Eu misturei Renan com... Não é o primeiro. Fale. Não, eu queria perguntar, então, o pitch da startup também tem que ser meio que no 1,75 ou não? Como que vocês ficam lá avaliando a empresa? Ou, por exemplo, nós 3 aqui, a gente pode pensar numa solução e ir lá apresentar.
Como que funciona? Não, pode. Então, a gente tem um pouquinho, né, da nossa governança ali, né? Então, legal já que você comentou nisso. Pô, então o Matheus lá acordou, hoje eu vou investir numa startup. Não é bem assim, né? Então, como é que funciona um pouquinho da nossa estrutura ali de governança, né? Primeiro ponto, assim, para montar um corporate venture, ou independente do nome, né? Para investir em startups, acho que é importante ter claro o que você quer com aquilo, né? Então, assim, por que você está fazendo aquilo? Então, a Randon, primeiro ela fez essa reflexão e concluiu de uma forma muito clara, assim, que a gente queria explorar mercados adjacentes aos nossos mercados, porque a gente tem a maioria das nossas empresas atuam em B2B, né? A gente se relaciona com grandes corporações, a gente não tem mercados B2C. Então, de certa forma, os nossos olhos são através dos nossos distribuidores, dos nossos parceiros, das montadoras, de caminhões e por aí vai. Mas a gente sabe que pode acessar alguns mercados ou entender alguns comportamentos através dessas adjacências que são nada mais do que serviços, né? Serviços, plataformas que se conectem aí com o transporte, com a logística brasileira. Então, para nós isso ficou muito claro. Então, acessar novos mercados, acessar novas tecnologias. E como que se faz isso? A gente encapsula isso no que a gente chama uma tese. Então significa que eu tenho aqui uma empresa que investe em horta vertical, que é um tema que está ganhando força aí. Posso ir lá falar com a Randon Ventures? Pode, você vai ser recebido de braços abertos, mas não é um investimento que faz sentido para nós. A nossa tese tem as verticais bem definidas, então a gente busca startups mais próximas de autotechs, né? Então, assim, mobilidade, eletrificação, parte de logística, indústria 4.0. Então, tem que fazer sentido para a nossa tese. Então, se a startup... Como é que acontece, então, esse processo? Seja se a startup veio até nós organicamente, ou nós através de uma indicação, e sem brincadeira, isso tem muita relevância e os melhores deals é quase por indicação, tá? É um amigo do Renan, tem uma startup de logística e você lembrou do Matheus. Matheus, pode falar com esses caras? É assim que acontece. Então, o nosso time fala com startups diariamente, tá? Então, a gente fala com as startups, não é aqueles pitches de elevator pitch, 5 minutos, que a pessoa não consegue nem se apresentar. Então, assim, é uma reunião de negócio, uma reunião normal, como a gente faria com qualquer outro parceiro. Então, uma reunião normal, de 1 hora e meia. Ali você extrai minimamente o que aquela startup resolve, qual que é a dor que aquela startup resolve. E aí, caso a gente julgue que ela atende a tese, ela está num estágio legal, e ela tem um bom time, ela vai para o que a gente chama de comitê da Randon Ventures, que são executivos das empresas Randon, que a gente convidou, para fazerem parte desse comitê. Então, tem executivos da Fras-le, do banco, da Randon, da Suspensis, que fazem, do corporativo, que fazem parte, então, desse comitê e é um julgamento ali. Então, assim, a gente avalia de 5 a 6 startups todo mês, todo mundo vota, alguns justificam. Então, temos lá uma startup que ganhou 100% dos votos. É unânime, todos os sponsors querem entender aquela startup. Aí a gente vai para um processo chamado Business Diligence. A gente se aprofunda no que aquela startup faz. Então, assim, entende o mercado que ela atua, quem são os concorrentes, como é que ela está na parte de economics, como é que ela está se relacionando com outras startups, com o mercado. Algumas etapas desse processo, a gente tem a ACE, lá do Pedro, que nos ajuda, legal, tá? Uma grande parceira desde a nossa constituição inicial. Passado essa etapa de Business Diligence, a gente devolve para o comitê os nossos achados. E a gente avalia o time também. Então, pessoal, a startup aqui que o Renan indicou, tem um ótimo time, tem um founder que tem um bom perfil, ele tem as competências complementares no time dele, tem um bom CTO, tem um bom CFO, tem um tamanho de equipe bom, tem contratos relevantes. Faz um diagnóstico da startup. Vamos à frente? Vamos. Decidindo ir à frente, a gente entra no processo daí de due diligence, que daí é a parte de olhar contrato, societário, equity, entender as relações entre os sócios, se está tudo certinho, se está tudo registrado em contrato. Passou dessa parte e aí efetua o investimento. Eu resumi aqui de uma forma sintética algo que ocorre aí, no nosso objetivo, deveria ocorrer entre 60 e 70 dias, tá? Alguns deals demoram mais,
A gente já conseguiu fazer um próximo disso, então é um objetivo nosso ficar entre 60 e 70 dias. Tem alguns processos intermediários, mas como vocês já estão me conhecendo no início da conversa, eu não me detenho nesses detalhes aí, vamos para Big Picture. Cara, eu achei fantástico, meu. Você tá abrindo um ambiente, porque eu olho e falo assim... Tá, quanto é que vale o Matheus? É uma boa, vamos né? Pontuar esse cargo. Pois é, porque ele fala, senta aqui, Matheus, a gente inventou uma cadeira que você um cargo, senta aqui, é isso aí. Puta, cara, mas entende? É legal esse questionamento, Matheus, porque não é só por isso que você tá aqui falando tudo isso, por tudo que você falou, mas aí se tiver um cara de remuneração que chegou até esse exato momento do podcast e falou, e daí? E o que eu tenho a ver com isso? Falo, meu Deus do céu. E o Kiko? Então, no mínimo, eu falo assim, coloca o Matheus sentado numa cadeira ou o time dele, né? Porque, cara, como é que você fala pra alguém? Como é que você convida alguém, Matheus? Porque nesse lance de você formar os evangelistas, como é que você chama alguém pra trabalhar com você num... Porque, entende? Óbvio que você tem um processo muito legal agora. Se em 60, 70 dias você resolver um negócio desse, tem uma fase burocrática, tem muito estudo por trás. É um negócio inteligente, como você disse. Eu não acordo e falo, vou investir ali no fulano. Porque isso tá ligado ao negócio. Mas até chegar aí, meu amigo, como é que você convenceu uma galera pra trabalhar contigo nisso? E lá do RH, né? Como é que você apresenta isso pro RH? Que vem lá, ia no desenho dos cargos. Porque não tem a cadeirinha ainda pra você prometer o cara. Não tem cadeira. Aí vem o Matheus e falou, ó, tem essa pessoa aqui, ó. Tá, mas qual que é a cadeira dela? Eu não sei. Principalmente nessa galera de transformação digital aí também, pra quebrar as barreiras internas aí. E aí, bicho? Como é que é? Então, eu acho que... primeiro eu vou falar um pouquinho da minha jornada pessoal mesmo. Eu acho que o Daniel Eli, né, ele tem um peso muito importante aí nesse processo. Eu lembro bem da nossa conversa, foi numa sexta-feira. Estávamos eu, o Daniel Eli, o Daniel Randon, nosso CEO, e o Juarez Pitinini, que é o superintendente do Banco Randon. E daí eles trouxeram esse desafio. Olha, precisamos avançar nessas estruturas de inovação, em relacionamento com startups. A gente não sabe muito bem como fazer isso. A gente tem uma ideia, tem uma visão, mas você precisa montar esse quebra-cabeça aí do andar de baixo e a gente está te convidando para fazer isso. E aí eu disse, ok, vou pensar. Eu lembro que eu respondi na segunda. Mas um ponto que eu achei muito interessante, e a gente leva isso lá dentro da Randon cada vez menos, isso é muito bom. Eu operei na clandestinidade por um tempo, né? Mas eu tava, digamos assim, respaldado, né? Eu tava com os principais executivos ali me apoiando. Então, assim, o que a gente combinou? Você vai trabalhar aí de 3 a 4 meses. Se tudo der errado, a sua cadeira anterior está lhe esperando. Guardada. Então, foi um combinado, né? Com o Roberto Nascimento ali, que era o meu diretor na ocasião. Quando o Matheus voltar, a cadeira dele tá ali esperando e ele, tudo certo, ele inclusive foi muito generoso, disse que 6 meses ele aguardava. E aí, então, o que foi legal nesse processo? Ali, de certa forma, eles estavam me dando confiança para poder trabalhar sem uma pressão exagerada. Então, primeiro ponto, né? Opa, legal, não é algo... Eu não tô, para quem joga poker, né? Não tô dando um all-in ali que se eu perder tudo eu tô fora. Não é isso. Poxa, a empresa tá vendo valor no que eu tô fazendo e tá me convidando para uma missão nobre. Então, assim, coloquei tudo isso na balança e fui. Aí com o seu ponto ali, Emerson, de cargo, de carreira, pô, nem se discutiu, né? Assim, isso nem apareceu, não. Seu cargo é o mesmo, o salário nem tá em discussão isso, tá bom, tudo certo, vamos pelo propósito, né, tudo certo. Quando eu descobri mais ou menos o que viria a ser o time de negócios digitais e a Randon Ventures, uns 12, 15 meses depois, agora é fácil falar, na época eu não tinha clareza que ia virar essas duas coisas. Eu devolvi, então, pessoal, essa é a proposta. Se aproximar de startups com esse movimento e tal, ok. Estamos contigo, né? Estamos comprados aí nessa estratégia, pode avançar. Bom, ali eu tive um momento de ruptura, né? Porque ali eu não poderia mais voltar para o passo atrás. Mas ali eu precisei fazer um movimento de acreditar naquilo, que o que eu estava fazendo estava correto.
me aconselhando com muita gente que já fez mais esse movimento, fazendo muito benchmark, visitando muito o ecossistema de inovação. Então, ali, eu fiz o movimento de acreditar. Passado esse processo, eu já não dava mais volta de executar a estratégia, descer para o tático e para o operacional. Precisava de time, precisava montar o meu time. E as primeiras 3 pessoas que eu convidei para esse processo, eu repliquei o que fizeram comigo. Então, assim, eu não tenho cargo para te oferecer, você não vai ganhar mais, mas eu garanto que é algo extremamente desafiador, tem um propósito maior, vai fazer parte de uma jornada de transformação da Randon, que daqui a 1 ano, 2, vocês vão começar a encaixar essas pecinhas, vocês não vão ter todas essas respostas. Uma dessas pessoas, inclusive, é o próprio Gustavo, que atuou na Randon Exo, depois veio começar comigo esse time e hoje está com a gente na Randon Ventures. A Simone também é uma colaboradora que está na Randon Ventures e fez esse processo. O Fabrício está atuando na parte de tech leader ali, junto de um projeto que é uma fintech, que nós vamos lançar no mercado agora em abril, junto com a Forall de Porto Alegre. Então, tu vê que todos eles foram para outros desafios. O Rodrigo Pessoa trabalhava como contador na Randon Consórcios. Eu trouxe ele para ser analista de negócios na TI e hoje ele é cientista de dados na negócios digitais. Então, tu vê que as pessoas, elas vão trilhando caminhos muito parecidos com os meus, digamos assim. Eu vou identificando as pessoas que têm essa abertura aí para fazer umas coisas meio loucas aí. E aí as pessoas também vão fazendo das suas carreiras algo um pouquinho mais amplo, né? Agora a gente para de usar esse termo pejorativo, né? Então, por favor, entre aspas aqui, me entendam bem. Mas a gente brincava no início, né? Pô, os times do Matheus aí, ele monta uns times meio estranho, né? Meio diferente aí. Mas é isso que dá resultado, né? A gente compor skills diferentes das nossas, né? Se a gente trouxer todo mundo que pensa igual ao Matheus, não vai sair algo diferente. Então, essas primeiras pessoas, a gente é muito grato a elas, porque elas acreditaram no propósito e hoje é muito legal conversar com o Rodrigo, com o Fabrício, com o Gustavo, com a Simone. Eles percebem a evolução da empresa, a evolução deles como profissionais, e isso depois foi se somando, né? E agora a gente brinca que quem está chegando agora é fácil, né? Porque as estruturas estão formadas, agora tem um mínimo de estrutura, mas pegando um gancho do que tu comentou, Emerson, não tinha como... e aqui é um processo que o RH está sempre próximo da gente, fazendo um processo de colaboração, mas também de aprendizado. A transformação é para todas as áreas, inclusive para as áreas tech, né? Então quem trabalha com tech não tem transformação. Poxa, teve aquele meme da menina de Santander, eu acho que era, agora talvez eu tô cometendo uma gafe, que ela acordava de manhã e estava desatualizada, que trabalhar com tecnologia era um inferno. Não sei se vocês lembram desse meme aí. Depois alguém procura nas referências. Você olhou pra mim já? Vou procurar Você é a menina dos memes, cara. Então, você tem que procurar aí, que é um meme lá, que virou um vídeo, um depoimento de 1 minuto. Como é que era trabalhar com tecnologia? A pessoa esperando que vinha algo positivo e ela descreve que era um inferno, que todo dia ela estava desatualizada, que tinha que correr atrás de toda hora, alguma coisa, enfim. Todo mundo está passando por essa transformação. O RH não é diferente. Só que nós não tínhamos como chegar para o RH e dizer, monta uma pesquisa salarial para nós montar o time. Não tem como. Ou monta a pontuação de um cargo de especialista em corporate venture. Nem deve ter isso pronto no Brasil, porque tem poucos corporate ventures no Brasil. Então, assim, o RH precisou fazer o processo de entendimento. Ok, entendemos que esse ambiente é diferente e vamos deixar o pessoal ir. E obviamente que é um processo ao inverso, né? Então, assim, eu não posso criar a estrutura e enrijecer cargo, salário antes. Eu preciso primeiro entregar algum valor, ver se aquilo faz sentido e depois eu desenho. Então, assim, essa sopa de letrinha que agora todas as áreas têm que ter Scrum Master, para mim isso é um absurdo, tá? Assim, nem todo processo funciona ágil e nem todo processo tem que ter Scrum Master, agilista e agora vamos todo mundo trabalhar com post-it. Calma, tem que ver se traz valor para aquela atividade que tu está executando, se ela tem um mínimo de incerteza, né? Então, assim, atividades que demandam muita incerteza, os métodos ágeis caem como uma luva. Agora, aquela atividade rotineira, um pouco mais tradicional ou repetitiva,
talvez tu vai tornar o processo pior, tá? Esse é o ponto. Você tem que usar o remédio certo pra doença certa. Cara, que top, bicho. Ó, eu vou dizer o seguinte, o recado aqui, porque a gente vai fazer um corte, vou colocar no meu. Ó, o Matheus talvez indicou esse podcast pra você e tem mais de 1 hora, né? E você sempre pede podcast de 30 minutinhos pra ele. Vou dizer pra você, a conversa tá top, não desliga aí não. Você vai curtir do começo ao fim. Pode assistir que nem Netflix, temporadas de 30 minutos. Boa. A primeira temporada. Mas eu tenho certeza que você vai maratonar, que nem a gente que tá curtindo. Cara, Matheus, que top essa conversa. Eu acho que depois, pra uma próxima, a gente pode ouvir algumas histórias assim engraçadas, sem contar o nome do santo, do profissional que tá com você, que conversa com startup todo dia, né? Porque eu imagino que ele deve ter muita história pra contar Vamos chamar também. o Gustavo, pô. Tem bastante. Aí você já faz a ponte pra ele sentar aqui, de contar, a gente vai dar algumas risadas. Rapaz, tem um pessoal que chega ali pra gente, né? A gente vai dar muita risada aqui. Muita história. Não, com certeza vamos marcar, mas dando um spoiler, né? O que mais tem é o pessoal chegando com um PPT e achando que eles criaram, né, a nova Amazon, né? Não, vocês têm que investir em mim, porque assim, ó... Então, falta um pouco de base, né? E acho que um pouco tem essa parte, acho que o Brasil tá avançando nessa parte de empreendedorismo aí, digital e com startups. Falta um pouco essa categoria de base aí do pessoal minimamente vir com algo formatado, vem com 3, 4 slides e acha que vai sair com 10 milhões embaixo do braço. Eu brinquei. É filme lá de Hollywood. Tá? Eu brinquei com Shark Tank. Real, tá assim. Eu brinquei com Shark Tank, mas a gente vê bastante isso, claro, numa escala, né, um pouco diferente. Mas do pessoal que cai lá, que tem uma ideia legal e não sabe apresentar, ou não tem os dados, as informações. E aí as pessoas perguntam, né, os Sharks ali perguntando, e a pessoa tipo, não sei dizer. Não, mas peraí, você tá querendo um sócio e você não sabe me dizer sobre faturamento, sobre... E também não sabe apresentar, né, envelopar direito o produto, enfim. Deve ter cada história. Só pelo que a gente vê no Com Shark certeza. Tank já dá pra imaginar. Dá pra fazer uma temporada desse aí. Cara, ó, eu sei que tem muita pergunta, eu sei, Renan, que você tem alguma pergunta que você queria falar? Emerson, não acaba não cara, antes de fazer a que pergunta. manda. Não, eu não fico mando aqui a nada, tarde inteira cara. perguntando, bicho. Pois é, cara. Pô, mas ó, então vai fazer o seguinte, nós vamos ter uma parte 2 ainda nessa conversa e nós vamos dar muita risada. Matheus, então vamos lá, teve algo que a gente não perguntou pra você e você gostaria de ter dito? Tua mensagem final aí pra todo mundo que tá ouvindo. Não, eu acho que assim, primeiro, parabéns aí pela dinâmica, eu acho que tem que ser assim, descontraído e vamos vendo o rumo que a prosa toma, né? Mas não, acho que aqui não tem certo e errado, né? Tá todo mundo aqui para aprender, então fica os contatos aí para quem quiser procurar a gente para se relacionar com alguma startup ou uma grande corporação que queira conversar. Isso está muito no DNA nosso e está no meu DNA, assim, essa parte de compartilhar, de conversar, de não ser o dono da verdade. Aqui a gente está trazendo experiências com um monte de erro. A gente já corrigiu várias coisas no que a gente está fazendo, mas a gente acredita que o que a gente está fazendo é algo muito relevante para a companhia, para o segmento que a gente está atuando. Então, assim, fica o convite para que nos procurem quem entenda que possa agregar de alguma forma para uma grande corporação que está montando estruturas de inovação. A gente já faz diversos benchmarks aí quase toda semana, mas a gente reforça o convite, as portas estão sempre abertas e parabéns aí pelo processo, que eu acho que quanto mais a gente instigar discussões como essa, as corporações, as consultorias, as empresas de RH, as empresas de tecnologia só tendem a crescer, né? Aqui a gente está todo mundo num grande aprendizado. É isso aí. Que colaboração. Top, cara. É isso aí. Ó, senhoras e senhores, se vocês tiverem... Tem muita empresa que chega em contato com a gente e, pô, vai ser uma honra indicar, porque o Matheus é o cara que entende desse negócio todo aí e super humilde. Você tá vendo? O cara dá uma lição e depois fica, tô aprendendo aqui ainda. Matheus, vou colocar RAPT4 na minha carteira, acreditando nesse sonho de inovação. Eu também vou, hein? Pode escrever. Vou fazer isso e depois eu vou mostrar ali o extratinho. Pô, muito 10. Cara, muito obrigado por tua presença aqui hoje, viu, meu? Legal, foi muito bom. Obrigado, Emerson, Renan, Fernanda. Já tá preparado. Renata muito Fernanda, bom, pronto. Show. Bem legal. Obrigado, Valeu, Renan. Emer. Valeu. Você Valeu, que nos Renan. ouviu, Valeu. muito obrigado. Nos segue aí nas redes sociais, nos streaming de áudio, sei lá onde você tá, o que você tá fazendo, mas segue porque a gente tem conteúdo bom assim, ó, toda semana. Valeu? Um abraço e tchau. 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 Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.